É, família palmeirense, né? A mídia de todo o Brasil discutindo, né, o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, que sem sombra de dúvida é um jogo que vai parar o Brasil, né? Mas antes, pessoal, tem esse jogo importantíssimo, né? Queira ou não queira, contra o Ceará. Palmeiras venceu o primeiro jogo, 1-0 fora de casa. Eu acho que vai se dar o luxo de poupar alguns jogadores, né? Para enfrentar o Flamengo, né? Flamengo esse que vem em busca da vitória, até porque já está a 4 pontos, né, do líder Palmeiras, e eles querem a liderança. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem condições, pessoal, de fazer um grande jogo. A gente está precisando fazer um grande jogo contra o Flamengo, né? Fazer um grande jogo, sair com uma bela vitória e colocar 7 pontos na frente, pessoal. Isso aí é que os flamenguistas não querem, né? Mas a mídia é bem realista e bem sincera, né? Se tem um favorito nesse momento, é o Palmeiras. E a gente espera que continue assim, né? Jogando um belo futebol, apresentando uma bela futebol, né? E que deixe os torcedores flamenguistas cada dia mais com a orelha em pé, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? ESPN Brasil e Energia 97, link na descrição, final do vídeo, deixar minha opinião, vamos lá. Vamos lá, semana, Flamengo Botafogo da Paraíba amanhã, 9h30 da noite, 1-0 Flamengo na ida. No Rio, né? É no Rio o jogo. Palmeiras, Ceará, mando do Palmeiras. Quinta o jogo, ou seja, o Flamengo joga na quarta, o Palmeiras na quinta. Contra o Ceará, ganhou fora, mas o Ceará mais super complicado. bem no Brasileiro. E é mais complicado. É mais complicado. Aí eles se enfrentam no fim de semana e deixa eu só pegar a agenda aqui da Liberta. Porque aí na Liberta a gente tem um Palmeiras já classificado. Pode melhorar a pontuação, mas enfim, está classificado como líder do grupo. Como líder geral. Geral. Sporting, não tem nem essa exatamente. Sporting Cristal, quarta, e o Flamengo pega o Tátira, é o Tátira e tal, mas precisa ganhar. Quarta também. O Tátira que é o saco de pancada do grupo. Tem 0 pontos. Zinho, vamos lá. Dando essa equilibrada de pratos, que um técnico hoje em dia tem que equilibrar pratos. Ele pega ali, ele pensa o jogo a jogo, mas ele tem aqui a Copa do Brasil, aí tem ali o confronto entre eles, aí tem Libertadores. Como é que você vê Palmeiras e Flamengo para esse jogo do Brasileiro, considerando que tem nas pontas, Zinho? Eu acho que assim, para o Flamengo ficou melhor esse planejamento. Como o Felipe Luiz falou, ele precisa de pelo menos aí 3, 4 dias. Ele vai jogar na quarta-feira em casa contra o Botafogo da Paraíba e o compromisso do Palmeiras é na quinta. E o compromisso do Palmeiras é mais complicado do que o do Flamengo. Ambos venceram o jogo fora de casa. Mas você encarar o Ceará, mesmo com a vantagem em casa, você não vai poder. O Abel diz que não poupa, que para ele não tem titular. Respeito, vocês sabem que eu adoro o Abel, mas eu não concordo. Tem titular sim, o Everton é titular, Gustavo Gomes é titular, Piquerez é titular, Emiliano Martínez é titular, Richard Rios é titular, Estevão é titular, o Vitor Roque é o titular, o Paulinho, quando entrar em forma, vai ser o titular. Agora, ele tem muito mais peças de reposição quase do mesmo nível, como ele não teve antes. Esse ano ele tem. Por isso, ele tem o privilégio de mudar muito a equipe e manter o mesmo nível por competência dele, Abel. Mas acho o compromisso dele mais complicado. Ele vai ter que ir com o que ele... Esses caras que eu falei aí que são titulares, quem tiver bem fisicamente vai ter que ir para o jogo contra o Ceará, porque você tem a vantagem de jogar pelo empate, mas o Ceará é um time de Série A e tem uma boa equipe e vai vir com tudo para tentar reverter. Já o Flamengo, que contra o Botafogo da Paraíba venceu fora de casa com o time alternativo, vai ter a possibilidade de manter esse planejamento. Provavelmente o Flamengo, se usar 2, 3, vai ser muito dos titulares, né? Eu acho isso. Ele citou o Alexandre, não vai começar jogando, vai ser o Ayrton Lucas. Ele vem de 2 jogos complicados. Então, é melhor dar o descanso agora, o Flamengo que eu estou falando.
tem a semana toda para recuperar o time principal que vai enfrentar o Palmeiras para não ficar numa distância muito grande do Palmeiras. Pode ir a 7 pontos. Sim. Então, o Flamengo, para planejamento da semana, acho que tem um compromisso factível para ele fazer esse controle para alguns jogadores desgastados e ir bem fisicamente para enfrentar o Palmeiras fora de casa e dar a sequência para o jogo importantíssimo, que é uma decisão contra o Táchira. O Flamengo, ele pegou o segundo lugar, mas ele não pode perder, empatar. Ele tem que ganhar do Desportivo Táchira. O Pascoal falou, é o saco de pancada, mas você tem que entrar com força para você confirmar essa vitória. E, se possível, com um número de gols que ele ainda pode ser primeiro lugar no grupo na Libertadores. Então, ter o compromisso com o do Botafogo da Paraíba nesse meio de semana foi bom para todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Mas o time alternativo do Flamengo, e o Pascoal diz que é incomparável, o time alternativo dá para vencer do Botafogo da Paraíba em casa. Já o Palmeiras tem que ficar esperto nesse jogo contra o Ceará. Opa. Não dá para brincar, não. Não dá para pensar em ficar poupando muito, não. Nesse caso aí, o elenco do Flamengo é incomparável. É incomparável. Não discuto. O elenco é incomparável. Agora, o time aí não joga com a potencialidade do elenco. Mas também tem muitos desfalques. Quem é que vai voltar? Quem é que pode voltar? Quem puder voltar, vai voltar no jogo contra o Palmeiras. Mas você quer em contradição, eu não entendo essa sua análise, onde você quer chegar com isso? O elenco do Flamengo não tem paridade na América do Sul. Eu discordo, Pascoal. Na América do Sul, o elenco do Flamengo... Não, calma aí, deixa ele falar. Vamos terminar com esse debate. Vai, fala. Eu vou até anotar. O elenco do Flamengo não tem paridade na América do Sul. O elenco do Flamengo é incomparável. E ainda estão tendo... Já entendemos. Ainda vai chegar o Jorginho pro Super Mundial. Estão pensando em contratar mais 2 jogadores. Não enrola. Ô, Rolando Lero. Você vê como é que é? Rolando Lero, não enrola. Você vê como é que é? Não, eu só estou mostrando fatos, né? Eu mostro fatos. Não, fatos. Ainda não. O time do Flamengo fez poucos jogos com esse elenco todo incomparável. Porque um tá machucado, o outro tá com cartão, o outro não pode jogar. Agora. Ponto. Agora deixa eu entrar no debate. Ponto. Você diz que o elenco é incomparável, mas não joga compatível porque tem desfalque. Mas se o elenco é incomparável, quando tem desfalque tem que jogar bem. Mas o Flamengo não tem substitutos para alguns jogadores, O Flamengo não tem substitutos. Então não é incomparável. É incomparável. Então não é incomparável. É incomparável. É incomparável. Você é incoerente. Eu sou coerente com a realidade. Eu sou coerente com a realidade dos fatos. É incomparável, mas aí não tem substituto à altura. Quem é que joga com o posicionamento de camisa 8, como é assim, um meia, como o Gerson, quando o Gerson não joga? Quem é que tem a capacidade tanto de pensar o jogo... Então, você está dando razão para mim e para o Felipe Mota. Não, eu estou dando razão a mim mesmo. A vocês, não. Não. Estou dando razão a mim mesmo, não a vocês. Tem isso? Puxa, se tem. É claro. Você acha que eu vou falar que eles estão com a razão? Eu vou falar que eu estou com a razão. Tá bom. Então, desculpa. Então, muito obrigado. Aqui acontece o seguinte. O Flamengo tem essas deficiências. O Plata... Deficiências? O Plata era para ser o jogador. Quando não jogasse o Gerson, era para jogar. O Plata tá fora. Né? O Georgian de Arrascaeta não joga. E aí você tem essa lacuna. Olha, você viu quando eu falei do Arrascaeta, o seu semblante como foi? De interrogação. Não, mas aí eu tô com o De La Cruz deveria fazer. O De La Cruz foi contratado para fazer essa função. Mas ele faz outra função, faz de segundo volante, né? Por quê? É a estrutura do Flamengo. E outra coisa, a estrutura tática do Flamengo, ela não está sendo mutável como deveria. Para quando você tem jogadores de um formato ou jogadores de outro formato.
Porque hoje o Flamengo não tem esses jogadores todos à disposição. Por isso que eu estou perguntando, todos voltam contra o Palmeiras? Há uma garantia disso? Ozinho, ele tá assim. Pascoal, você vai me desculpar aí, mas se você diz que o elenco do Flamengo é o melhor das Américas, né? Quer dizer, não tem um substituto para Arrascaeta, não tem um substituto para Gerson, não tem um substituto para De La Cruz, não tem um substituto para Pulgar, e fica difícil, né? Como é que você tem o melhor elenco se no banco de reserva não tem jogadores qualificados para entrar e substituir certo jogador, né? Palmeiras não. Palmeiras sai um, entra outro e mantém o mesmo padrão, tá mantendo, né? Então, aí sim, a gente pode dizer que é um elenco incomparável, né? Rolando, hein, Zinho? Não. Eu tô apresentando fatos para você. Todos voltam. O Gerson volta. O Gerson tem volta. Que ir pra escolinha do professor me ajuda aí. Raimundo. O Gerson volta. O Arrascaeta volta. Volta. O Gerson volta. O Gerson estava suspenso, né? O Gerson volta. O Gerson volta. O Gerson estava suspenso. O Arrascaeta machucado volta. O volante volta. Volta. O Pulgar? O Pulgar. Pulgar, não sei. Peraí, mas se você estiver falando que eles estão ausentes e isso é um problemaço gigantesco, num jogo, temos um debate... Mas num confronto, eu estou dizendo assim, num confronto contra o Palmeiras, esses caras têm que estar prontos para jogar. Eu concordo. Porque Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo mundo acha que não tem final. Mas campeonatos de pontos corridos, existem finais. Então, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Por que eu estou falando do Palmeiras? Mas o elenco é incomparável. Então eu quero te perguntar, eu quero te fazer uma pergunta. O Flamengo é incomparável. Se ele tiver desfalques, vai jogar contra o Palmeiras, ele não é mais o favorito porque tem o desfalque, mas ele é incomparável. Não. Ele continua, o Flamengo... Me explica. Peraí, favorito o Flamengo? O Flamengo contra o Palmeiras, ele vai disputar... Se fosse o jogo no Maracanã, o Flamengo era favorito. Tá, mas não é. Mas é no Allianz. No fim de semana, é no Allianz. Pra mim tem sempre favorito. É o Palmeiras o favorito. Ah, bom. Mas o Flamengo... Mesmo sendo o Flamengo incomparável. Peraí, é incomparável. Aí agora não é o favorito. Eu acho legal isso, porque vocês tumultuam para criar problema, mas eu tô aqui com toda a tranquilidade do mundo explicando os fatos. Você tem que explicar por que você usa essa palavra de incomparável. O elenco é incomparável, mas o elenco tão numeroso e tão incomparável tem muitas lesões, tem muitos problemas. Não sou eu que causo as lesões e nem os problemas do Flamengo. Infelizmente, porque eu queria ver o Flamengo jogando com todos os jogadores. É um prazer, é uma alegria ver o Flamengo jogando com todos em campo. Gostaria muito de vê-los, mas não estou conseguindo, por conta das lesões. Né? O De La Cruz, essa última lesão dele, o Zinho lembrou bem na segunda-feira da ausência dele durante o jogo, saiu lesionado. Ele vai ter condições de jogar? Ele é um cara que faz falta. Não, né? Parece que não. O Plata vai ter condições de jogar? Ele faz falta. Tipolino, tá bom? Luiz Araújo, tá bem? O Pedro pode jogar os 90 minutos? Você tá entendendo o que eu tô falando? Entendeu? Só um pouquinho, né, Zé? Só para entender. Então, se esses caras não jogarem, o Flamengo não tem peça altura. São tantos, Zé. Olha quantos que são. Olha quantos que são. Aí eu vou o Palmeiras não vai. O Palmeiras. Aí vamos supor que no meio-campo não joga o Emiliano Martínez. Aí entra o Aníbal. Muda a característica. Mas o Aníbal é marcador, o Martínez não perde qualidade. Mas não perde qualidade. Pegada não perde. Perde qualidade, não perde pegada. Aí não joga o Richard Rios, joga o Lucas Evangelista. Isso. Lucas Evangelista. Perde qualidade. Não perde qualidade. Perde qualidade e perde aceleração de jogo. Não, porque você compensa um com o outro, Pascoal. Perde a aceleração do jogo, você compensa um com o outro, porque quando o Aníbal entra, você ganha qualidade na pegada. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Ele tira o peso do Palmeiras e joga pra cima do Flamengo. O Emiliano... Não, gente, não. Eu tô mostrando pra vocês... Mas por que será isso, Luizinho? Não tô entendendo. Sabe por quê? Você mesmo diz que o elenco do Flamengo... Ele tem um amigo, o Vadinho da Tupi, que fica toda hora ligando, falando essas coisas pra ele. Não. Não é isso. Ozinho, o que é o seguinte. O Zinho, ele também concorda com o elenco do Flamengo, todo mundo inteiro. Qual é o melhor elenco da América do Sul, Zinho? Todo mundo inteiro. Todos os elencos, todo mundo inteiro, todo mundo à disposição, o elenco do Flamengo é melhor.
Eu não concordo com a palavra que você fala de incomparável. Está porque o Palmeiras... Muito obrigado. O Palmeiras, organizado com o trabalho do Abel, diminui essa coisa do elenco ser o melhor do Flamengo. Fica mais equilibrado o jogo. Aí vai o trabalho do treinador. Entendeu? Então, aí vai o trabalho. Aí são trabalhos. Então, o meu debate com você é que o elenco ser melhor não quer dizer que é incomparável. Não é. O incomparável é não ter qualidade na América do Sul da qualidade do elenco do Flamengo. É incomparável o Flamengo. Que isso? Não. Só que o Flamengo, o trabalho do Palmeiras está mais adiantado, está mais qualificado, porque tem um treinador que está há 5 anos e que ganhou 10 títulos no Palmeiras. Posso fazer só um comentário? Poxa vida. Só um. Eu estou nessa com o Zinho, embora utilize argumentos diferentes. Para mim, eu vou muito na linha do Zé. Eu sei que você, fã de esporte, vai achar repetitivo, porque a gente discorda e vai discordar sempre. Ainda mais numa semana que os dois se enfrentam e disputando a ponta do brasileiro. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas eu acho os elencos muito comparáveis. Mas muito, taco a taco. E qual é o meu argumento? E aí, uma coisa eu concordo contigo. O Arrascaeta sai, poxa, dá muita falta. Aí o Gerson, falta. Você citou mais o De La Cruz, falta. Pedro, falta. Eu acho que... E o volante? Então, eu acho... Mas você tem que trazer, aí você tem que trazer o Gerson para ser o primeiro volante. Eu não posso falar que se o Eric não jogar, não tem substituto, porque daí, desculpa, ele é muito, muito bom. Mas você está falando que é incomparável. Tem que ter um cara para jogar. Então, você está fazendo a lista de 8... Vocês não estão entendendo. Saem todos ao mesmo tempo, gente. Não, isso é outra discussão. O que eu estou falando... Não, é a mesma discussão. Para mim, a questão Saem todos ao mesmo tempo. O Palmeiras tem, talvez, só o Estevão de insubstituível, praticamente. Mas se você pega titular e reserva... A diferença é muito pequena e para mim isso é até um argumento para você talvez, por exemplo, falar que o do Palmeiras é melhor. Eu não falo. A diferença do lateral esquerdo titular do Palmeiras pro reserva é a distância daqui até Marte. Ok. Mas o Zé citou alguns e a gente podia chegar até no ataque. Eu sou mais o Felipe, do que o Flaco. Mas se o Flaco for vocês jogar, esquecem um fato simples. Qual? Vocês esquecem um fato simples. Tem água aí, Pascoal? Não, tá tudo bem. O volante do Flamengo, os 2 meias do Flamengo, perfeito? Agora o De La Cruz também tá fora. O Pedro tá voltando e não tá com a minutagem de jogo. Olha quanta gente eu tô falando. O Plata, que podia ser um jogador, e ele é um jogador importante, tá fora. Eu já citei 6 jogadores e nem comecei a falar. Mas todos ao mesmo tempo. Eu entendi. Mas o que eu tô falando é, se você pegar o argumento do Zé, colocar num cara a cara, qual a diferença entre titular e reserva, a impressão que eu tenho é que do Palmeiras vai dar menor. E se der menor, a gente tá falando de um elenco que talvez seja mais homogêneo. Mas não, vai dar menor como? Em qual posição vai dar menor? Não, se você pegar os 11, talvez titular versus reserva do Palmeiras, a diferença seja menor. Para não argumentar você que está lá. Não. A diferença entre titular... Puxa vida. Acho não. Muda a característica de jogo, muda comportamento do time. Vou jogar aqui o negócio aqui. Ou se eu jogar, eu vou sair. Vou jogar e vou sair. Vou jogar e vou sair. Vou insistir no meio-campo, que eu acho que o meio-campo é o que controla o jogo. Meio-campo titular do Palmeiras. Emiliano e Richard Rios. Os 2 não podem jogar. Joga Lucas Evangelista e Aníbal. Meio campo titular do Flamengo. Pulgar e De La Cruz. Os 2 não podem jogar. Quem joga? Pulgar e De La Cruz. Pode jogar o Alan. Tá lesionado. Alan. Tá lesionado. Sim. E baixa o Gerson para segundo volante. E muda também do lado do campo. Então, não mudava nada. Muda em termos de posicionamento, Zé. Vai mudar a característica. Porque se você... O Evangelista não tem a mesma característica do Rios. O Rios mas aí acelera o jogo esse teu argumento, Zé, é que faz cair por terra essa coisa dele de falar que é incomparável. Vê como fica taco a taco. Você falou só dessas 2 posições. Não, vocês estão citando situações pontuais. Vamos lá. Eric Pulgar e De La Cruz. Emiliano Martínez e Richard Rios. É absurdo, é incomparável.
Eu acho pau a pau. Vocês estão citando posições pontuais. Eu estou falando do geral. O elenco é incomparável. O time do Flamengo não joga como incomparável, mas o elenco é incomparável. São coisas distintas. O Flamengo não tem 6 titulares. O time não tem 6 titulares. Quando o Flamengo não tem 5, 6 titulares, fica muito difícil. Está se enrolando. Não, é uma explicação franca, aberta, aí com um sorriso ainda nos lábios. O Fabrício está até interferindo aqui. Boa, Fabrício, por favor, para ele respirar. A melhor janela do Brasil. Reforço do Palmeiras para a temporada 25. Bruno. Eu não sou treinador do Palmeiras para escolher as alternativas do Abel. É ele que tem que escolher. A alternativa que ele botou para começar o jogo contra o Bragantino não funcionou. Aí o João teve que alterar. Aí arrumou o time do Palmeiras. Botou o Estevão na posição do Estevão. Arrumou cada um no seu quadradinho. Botou o Luigi para jogar um elenco muito bom para fazer isso. No lugar do Torres. Então, aí toma na sua canela. Ou seja, começou com um esquema, não deu certo. O cara tem peça de reposição, foi lá e ganhou. Mas o Flamengo não muda o jeito de jogar, Zinho. Isso não é problema meu. Esse é um problema que não é meu. Claro, o Flamengo continua marcando pressão sem ter jogadores para marcar pressão. Quando o Gerson joga de meia pelo lado direito, é diferente do Luiz Araújo. Claro. O Flamengo não muda o jeito de jogar. O Felipe diz que o jeito que ele gosta é aquele. Mas ele não tem jogador para fazer aquilo. Então você vê aí uma crítica ao trabalho do Felipe. Claro, já falei isso aqui algumas vezes. Tem situações que o Felipe coloca o time para jogar sem ter as peças para executar o trabalho que precisa ser feito. Então, mas isso é uma coisa normal. Ele mesmo falou no jogo que ele perdeu a mão. Quando ele teve que mudar, tira o zagueiro para botar de volante e o lateral, aí se enrolou todo no jogo. Já não conseguia mais ver, aí ficou aquele ao Deus dará. Né? Ao modelo Abangu. O que é jogar Abangu? Cada um faz o que quer dentro do campo. É ou não é? Então, e é isso que aconteceu. A culpa não é minha, não, gente. O elenco do Flamengo é incomparável, mas ele não pode executar todos os movimentos em detrimento daquilo que o treinador pensa até. Mas não dá para fazer, porque não tem tantos jogadores. Família palmeirense, né? Esse jogo Flamengo e Palmeiras aí tá mexendo com a cabeça da mídia, né? Mexendo com a cabeça de Pascoal aí. E Zinho jantou o Pascoal, né? Eu concordo plenamente com o Zinho, né? É quando o Pascoal diz que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, mas não tem um substituto para Arrascaeta, não tem um substituto para Gerson, não tem um substituto para De La Cruz, não tem um substituto para Pulgar, não tem um substituto para Pedro. Então, pessoal, se fica uma pergunta, como é que você tem um melhor elenco e quando tira alguns jogadores você não tem um substituto imediato? Palmeiras não, né? Palmeiras, sai Vitor Roque, entra Flaco Lopes. Sai Facundo Torres, entra Paulinho. Sai Felipe Anderson, entra Veiga. Talvez realmente não tenha ali um substituto imediato para Estevão. Mas sai Emiliano Martins, entra Lucas Evangelista. Sai Rios. Tem um substituto. Então, pessoal, eu concordo com o Zinho aí, né? Acho que, inclusive, eu vou mais além, né? Pra mim, o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Flamengo. Pra mim, o Palmeiras tem um melhor elenco que o Flamengo, né? E pra mim, nesse jogo aí de domingo, o Palmeiras é favorito. Pra mim é favoritaço. Se tem uma chance do Palmeiras aí amassar o Flamengo, vai ser nesse jogo aí, desse final de semana. Claro, tem um jogo importantíssimo, não podemos aqui esquecer, né? Às vezes a gente tenta chegar num jogo mais importante, mas esquece que tem um jogo pelo meio do caminho. Na quinta-feira contra o Ceará. Foi o único time grande que pegou um time da Série A na Copa do Brasil, foi o Palmeiras. Já vencemos o primeiro jogo, 1-0. É importante a vantagem, até porque leva tranquilidade para o segundo jogo, né? Tranquilidade essa que a gente espera que não se deixe levar para o relaxamento, né? Porque eu tô dizendo isso, né? Às vezes você vence o primeiro jogo, e no segundo jogo tem alguns jogadores que relaxa, treinador relaxa, né? Então, Palmeiras não pode acontecer isso, tem que entrar com a mesma pegada, o mesmo desempenho, final, né? A gente sabe que geralmente as Copas do Brasil tem sempre aquela surpresa, né? Que não seja com o Palmeiras, né? E sobre esse jogo aí, pessoal, sobre o jogo contra o Flamengo,
Pascoal aí eu acho que vai surtar, né? Porque, queira ou não queira, hoje o Palmeiras... ok, você não quer dizer que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo, mas também você não pode dizer que o elenco do Flamengo é incomparável. O do Palmeiras não se aproxima. Se aproxime muito, né? E vamos ser realistas, né? Para muitos, o elenco do Palmeiras é melhor, né? Quando você tira peça por peça, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, pessoal. É mais equilibrado, né? Isso aí é um fato, né? Se vai ganhar alguma coisa esse ano, não sei, né? Tá jogando um bom futebol, a gente sabe que ainda pode melhorar, né? Oscila muito em algumas partidas, mas mesmo assim, é um futebol constante. Tá vencendo os jogos. Isso que é importante, né? O ruim é você jogar um futebol constante e perder, né? Então, é melhor você jogar um futebol constante e vencer. Tem a melhorar? Tem, sem sombra de dúvida, né? Até chegar no Mundial tem algumas coisas para ser ajustada, né? O Palmeiras vai ter aí mais 4 jogos, né? Até o Mundial. Se eu não me engano é o Ceará, Flamengo, aí o jogo da Libertadores, né? Contra o Sport Cristal, se eu não estou me enganando. E por final, Cruzeiro, né? Então, pessoal, o foco e o objetivo de classificar é na Copa do Brasil. Depois, uma grande partida com o Flamengo. Se fizer uma grande partida, vai estar próximo da vitória. Depois, mais uma vitória aí sobre o Sport Cristal, jogando em casa, né? Para 100% da Libertadores. E depois, fazer um jogo ali competitivo, né? Um jogo importante, né? E não perca contra o Cruzeiro para a gente ir para o Mundial de Clubes bastante confiante, né? Essa é a expectativa do torcedor palmeirense. Deixa a sua opinião nos comentários, né? Se inscreva aí, galera, no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.